eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Onze, 2, 11 ao 15. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Nós, as reuniões, a maioria das reuniões, a igreja está corrompida na face da terra, a maioria, quase todos os lugares, porque as reuniões são para quê? Para agradar o público. Só que as reuniões do corpo de Cristo não é para isso. Não é para isso. E quando a Bíblia diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando alguém passa a temer a Deus, a sabedoria correta e verdadeira se encontra ali. Quando passa a temer. Só estamos vivos porque chove, tem sol, e isso o homem não é ele que manda a chuva, que sustenta o sol, porque a Bíblia diz que tudo foi criado nele, por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas só estão de pé por causa dele. Então, só estamos vivos aqui porque Jesus está deixando. Amém? Ponto. E a realidade bíblica é que, se ele deixar 6 meses sem chover, se não tiver mais sol, se tiver 1 ano sem sol, o que acontece? Então é ele que sustenta mesmo. Amém? E eu só estou aqui por causa dele. Ele é o fôlego de vida nosso. Se ele decretar agora, acabou, já era, eu paro de respirar aqui, já era. Essa carcaça aqui faz assim, ó, bum. Aí pego, ainda socorre, aí chega no médico, o médico fala assim, está morto. Já era. É assim, mas enquanto não, você também, não sou eu não, tá? Só está vivo por causa dele. Essa é a realidade da Bíblia. E nós aprendemos hoje, mais um pouco, que quando ele fala com a mulher cananeia, ele chamou ela de cachorrinho. E ela não era o povo escolhido, os judeus. Ela era grega. E quando fala que era grega, igual a gente. Todos nós, cachorrinhos. Desprezíveis. Mas ele estendeu essa salvação para todos nós. Amém? A morte é certa. Mas ele, por vontade própria, pela infinita graça e misericórdia, nos deu a oportunidade de herdar dele a vida eterna. Amém? Olha que beleza.
Então, e a desgraça nossa comparada aos cães, é porque a gente estava separado dele e nasceu segundo a carne, sem a vida dele, sem a presença dele, só pecando contra ele. Mas nós lemos aqui que ele, Jesus, deu a si mesmo para nos remir, nos perdoar de todos os nossos pecados e purificar e limpar uma pessoa impura, suja, sob o domínio do pecado, ele tornar essa pessoa santa. Purificar para si. Nós lemos. Purificar para si. Para não andar mais como andava. Amém? E a Bíblia nos revela quando o nascimento de Jesus, que Jesus, o Salvador, a profecia de Isaías, que vai nascer, que está sendo gerado aí, Josué querendo sair fora, pensando que Maria tinha traído ele. Não é isso? Adultério. Ó. Aí o anjo aparece, vai ficar. Que está sendo gerado do Espírito Santo. Amém? A palavra de Mateus. Tem que falar de Jesus, amém? E ele diz que ele só está presente se ele estiver governando a reunião. Se ele está governando, ele não se encontra. E o Espírito Santo, a obra do Espírito, a Bíblia diz que a obra do Espírito é glorificar Jesus. Então, o centro das reuniões tem que ser Jesus. Aí revela o Espírito Santo agindo. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Então, é essa verdade que tem que governar a gente. Porque é essa verdade que vai nos levar para morar com Ele eternamente. E é o principal. Amém? Os jovens, nós já chegamos a uma idade que Ele permitiu. Os jovens não têm garantia que vai chegar, Deus vai dar 40 anos para ver se... Não. Jovem pode morrer jovem. Só está vivo porque ele está permitindo, ele não prometeu a ninguém, ó, vocês vão ficar idosos. Não tem essa promessa. Então a salvação para os jovens é agora. Porque amanhã... Amém? E quando ele quer salvar, não é daqui a 30 anos, não é semana que vem. Ele, quando se apresenta, ele quer salvar hoje. Ele está aqui. Amém? E ele está aqui, que o assunto com o Salvador é salvar. Não tem mais nada, não tem conversa. O assunto com o Salvador é salvar. E quando ele se apresenta, ele quer salvar. Amém? Onde o Espírito Santo está, ele apresenta aquele que salva. Amém? E em nome de Jesus, eu quero morrer com o Salvador. Mó furada morrer sem o Salvador. Eu não quero. Mateus capítulo 1. Louvado seja o Senhor Jesus, que o eterno Pai falou assim, este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Quando Deus fala isso, estava todo mundo vendo, aí Deus, todo mundo sabia, os judeus sabiam que era Deus. Aí uma voz lá do céu, aí fez o povo olhar para quem? Para ele. Aí todo mundo, este é o meu filho, ó, amado, em que eu me comprazo, escutai-o. Deus falou para eles e fala para mim, fala para toda a humanidade, olha para ele, escuta ele. Amém? Então eu tenho que, qualquer reunião que eu entrar, eu tenho que
ter a convicção que é Ele que está falando. Isso não tem sentido a reunião. E eu tenho que, em nome de Jesus, eu agora, quando for falar, para ter salvação para alguém, ele tem que falar aqui. Minhas palavras não tem salvação. Amém? Louvado seja Deus. 1:21, a profecia. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? O nome Jesus é porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. E Jesus, quando falou isso aqui, eles entenderam, porque Jesus é no hebraico Josué, que é Deus salva, aquele que salva, Deus o Salvador, no grego, Salvador, Jesus, porque ele vai salvar, amém? Quem vai salvar? Jesus. Então Jesus veio para salvar, ele é o Salvador, amém? Vai salvar de quê? Dos seus pecados, trazer o quê? Tirar a imundície, tirar aquilo que nos aprisiona, nada no físico, tirar aquilo que maltrata os seres humanos, que deixa os seres humanos sofrendo, vai salvar. E a Bíblia diz isso, salvar, e a Bíblia diz, quando apresenta o quê? Eu tenho que apresentar Jesus porque ele vai salvar. Então é ele que salva. Então eu tenho que enxergar um povo que precisa ser salvo. Ele me enxergou e viu que todos os homens precisavam ser salvos. E não veio, como dizem, ainda tem alguns ensinamentos mentirosos do inferno, que ele determinou e veio salvar só alguns. Determinou que ia salvar só alguns, os outros não. A Bíblia diz que ele quer salvar todos os homens. Essa é a verdade da Bíblia. Amém? E ele salva mesmo. Ele salva o Filho. Foi declarado em Romanos 1:4, diz que ele foi declarado Filho. Declarado Filho pelo poder de Deus, no poder da ressurreição. Quando ele ressuscita, ele foi declarado Filho. Ao sair do túmulo, porque foi num poder de Deus que ele saiu do túmulo, o Filho. Amém? E esse poder, depois, quando ele salva, quem ele salva? Quem ele salva se torna filho. E o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, a Bíblia diz assim, mas todos aqueles que o recebeu, quem? O Salvador, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Olha que coisa linda. O mesmo poder que tira Jesus do túmulo, agora esse poder está dentro de mim, porque passei a ser filho pela fé naquele que saiu do túmulo. Amém? Para viver essa salvação, a natureza, aqueles miseráveis pecadores, se tornam santos, porque foram salvos. E a Bíblia diz que o Evangelho, em Romanos capítulo 1, o Evangelho mais nada, o Evangelho mais livro nenhum, escrito mais nenhum dessa terra, é o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho, Jesus, esse amor na cruz, é o poder do Criador. A Bíblia diz que é o poder do Criador. O Evangelho é o poder de Deus. Aí o apóstolo Paulo, que já tinha experimentado esse poder, diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de declarar para todo mundo que Jesus é meu Senhor. Eu não me envergonho porque o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Amém? É o poder de Deus para te salvar. Salvar desse século mau que a Bíblia diz. Em Gálatas diz isso. Nos libertar desse século mau que está matando. Onde você escutar alguma coisa desse mundo, tu vê o sofrimento. Tu vê o sofrimento em casa, tu vê o sofrimento na vizinhança, tu vê o sofrimento no trabalho. Sofrimento, sabe o que é sofrimento? Tu vê as pessoas inquietas, tu vê as pessoas sem paz, tu vê as pessoas buscando todo tipo de coisas para acalentar a alma, trazer um refrigério, trazer alguma coisa para a vida e não consegue, continua sofrendo. Vai buscar 1001 coisas na internet, vai buscar em tudo quanto é canto, vai buscar jogadores milionários de futebol, enchendo o corpo de tatuagem, fazendo tudo para ver se traz alguma coisa, um conforto, um refrigério. Ninguém consegue. Pode ganhar bilhões. Sexo não sustenta uma alma. Dinheiro, nada aquieta a alma. Nada. Pode ter o que quiser. Tu olha assim, alguém que não falta nada se matando. Tu olha assim, alguém que não falta nadinha, não falta, nossos olhos não falta nada, vivendo em guerra, descontente, sem paz, inquieto, perturbado. Porque é só o Evangelho que é o poder de Deus para salvar a alma que Ele criou. Como pode o homem mortal, pecador, corrupto, trazer alguma coisa de bom para a minha alma? Nenhuma, nem eu. Agora, quem criou a minha alma e meu espírito, botou aqui dentro, sabia do que eu precisava. Aí, há 2000 anos atrás, ele falou: estou enviando o que a tua alma precisa. Amém? E a Bíblia chama ele de Salvador. Amém? E é pela fé. Sem a fé, esquece. E até ele que gera essa fé. Quando ele revela esse amor, que o fundamento é o amor. Eu não merecia. E a Bíblia diz que ele fez isso quando eu era um miserável. Para ver que amor é esse. Quem é que faz isso? Pode ser até que pelo injusto alguém ouse a morrer, mas um miserável pecador, quem? Só ele. Só ele. E a Bíblia não me chama de coitadinho, não. Fala que eu era um miserável. Porque há várias mensagens que me tratam como um coitadinho. Jesus, antes de eu aceitar, ele me chama de um miserável. Ele disse que ele faz a obra, ele purifica para ele, para servir a ele. Agora ele é o meu dono. É claro que eu não tenho problema nenhum em viver sob o domínio daquele que me salvou. Se ele é o meu Salvador, por que eu não vou aceitar esse Salvador como meu Senhor me governando? Sei de onde ele me tirou, não tenho problema nenhum em aceitá-lo como meu Senhor. Porque esse poder sobre-humano é para experimentar. É o poder de Deus para a salvação. Então, em nome de Jesus, esse poder é para experimentar. Amém? A gente experimenta bolo, a gente experimenta tanta coisa e depois dá a nota. Não é isso? E as pessoas ficam esperando a nota. Qual é a nota? Ele deu para a gente experimentar. E não é experimentar, não. Para tu é instantâneo. Porque está sendo, o alimento está sendo dado agora. E eu estou comendo. Viu?
A gente dá nota pelo que a gente come de imediato, não é isso? Fala, aí tu fala. Agora é ele que está dando. Para a gente sair daqui como? Fala. Qual a nota que tu dá? Esse poder entrando na alma e vivenciando isso. Porque ele disse que esses se tornariam os justos dele. O meu justo vai viver da fé em mim. O meu justo viverá da fé nele. Em quem? No Salvador. Porque aquele que salva, ele continua, enquanto eu estiver aqui, ele continua me salvando. Porque a Bíblia diz que eu sou salvo pela sua vida. Significa, eu tenho 20 anos de evangelho, são 20 anos ele me salvando. Amém? São 20 anos ele me salvando. Porque todo dia eu necessito do Salvador. Então ele me salva todo dia. Ele me salva todo dia, para nenhum dia eu viver para mim. Porque quem experimenta quer todo dia se alimentar do Salvador. E você vai revelar, e ele me chama, depois que ele faz essa obra, o Salvador me salva, ele fala, agora tu é o sal dessa terra. Agora tu é a luz desse mundo. Sabe por quê? O mundo só não está pior porque tem um povo que é o sal dessa terra. Existe um povo fiel ao Senhor que ele salvou e continua salvando, que é a luz desse mundo. É por isso que o mundo não está pior, porque sem o sal tudo se estraga. E se ele falou, vocês são o sal dessa terra, agradeça a Deus por manter os fiéis nessa terra, não mentindo, não fazendo a obra do diabo. Amém? Se alguém está em Cristo, experimentou, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar e fazer essa obra. Aí um homem miserável, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É isso que esse poder faz, é experimentar de forma instantânea, porque está sendo oferecido quem? Ele. E a Bíblia diz que ele é o alimento. Aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. Amém? Que é claro que eu só estou de pé por causa do feijão e o arroz. Que o sustento físico, é claro que alguém com vigor espiritual, amando Deus sobre todas as coisas e fazendo a vontade dele, é porque está ali se alimentando de Jesus. Aí eu posso crer no amanhã. O amor lança fora todo medo. Aquele que teme não é perfeito em amor, porque o que teme tem consigo a pena. Está sendo punido. Eu não estou sendo mais punido com a morte, porque ele disse que a morte agora é minha. Medo de quê? Medo da morte. Aquele que me salvou saiu do túmulo e falou, estou saindo para te provar que tu também não vai ficar, estou subindo para te provar que tu também vai subir. Foi tudo para isso. E nós lemos aqui em Tito, a bem-aventurada esperança, mais do que feliz, esperança, que ela está fundamentada nessa fé que enxerga aquilo que o mundo não enxerga. Amém? Sabe quem faz isso? O Salvador, que vive e reina para todo sempre, e diz que está bem aqui. Ele afirmou que ele está aqui nessa reunião. E ele faz essa obra. Até nós aprendemos de manhã. A filha de Jairo demorou, né? Aí vem, tua filha já morreu, já era. Ele escutou.
ele escutou e foi revelado para nós, porque nós temos que escutar. Ele escutou e Jairo, né, tua filha já morreu. Qual foi o sentimento? Já era, ele tinha esperança. Mas chega e eles falaram, ó, morreu. Aí o autor da vida, o que salva, vira e Jairo, aquele sentimento, ele crê somente. Jairo fez o quê? Creu. Creu no que Jesus falou. Ele falou. Quem está falando? Quem está falando com a gente? E nessa manhã, vira para mim quando eu dormir, vira para mim agora, vira para mim todo dia. Crê somente. Que viver esse evangelho, esse poder é um milagre. Eu não quero, e obrigado para Tito, nós lemos aqui, ele me salvou para mim não viver mais fazendo a minha vontade, as concupiscências mundanas, a impiedade, ele me livrou disso, ele me salvou disso, para remir a gente de todos os pecados e purificar essa alma aqui dentro, purificar para si. Ele purificou para ele é o dono, purificou para ele, para nós praticarmos agora as boas obras que são feitas em Cristo. Esse é o Salvador, que não me salva para ficar me servindo, ele me salva para eu ficar servindo a ele, ele me salva para mim entrar no estado de santidade, de uma felicidade eterna, de amar ele e a palavra dele sobre todas as coisas. Ele não me salva para depois ele ficar fazendo o que eu quero, porque é o que eu quero que me mantinha preso e me fazia de mim um miserável. Ele me salva para eu agora só servir a ele. É totalmente o contrário do que estão falando. Ele me salvou de mim, e me salvando de mim, ele não permite mais que o diabo me toque. Me salvou, eu que sempre dei lugar ao diabo, com a presença dele, eu não dou mais lugar ao diabo. Ele me livra da ira vindoura também. Isso tudo por causa do poder desse evangelho, porque o poder do evangelho tem o amor de Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Aí é o encontro quando a gente vê Paulo caindo do cavalo, ficando cego. Ele viu quem? Quem ele viu? E aqui nessa noite, isso é espiritual. Isso é espiritual. Desde quando começou a mensagem, está falando de quem? E quem está aparecendo aqui? E é para a gente ter um encontro com ele. E tudo aquilo que, como é que estava indo Paulo? O sentimento dele indo pegar a igreja. Imagina, cheio de ordem em cima dele, ele, com ódio no coração, querendo matar os cristãos, um sentimento perverso, e, quem imaginava que daí ele... Aí, sabe quem escreveu? Eu não me envergonho do evangelho. Por quê, apóstolo Paulo? Eu tive um encontro no caminho para Damasco, tudo mudou na minha vida. Eu sei o que aconteceu comigo e sei que pode acontecer com qualquer um quando eu pregar o evangelho. Não interessa como me matar, vão me perseguir, mas eu sei que pode alguém ouvir e ser transformado como eu fui. Apóstolo Paulo, Pedro e todos eles, amém? Depois nega Cristo, Pedro nega Jesus, covarde, mas depois diz que na hora da morte ele, não me mate como meu Senhor, nada de ser crucificado igual a ele, me bota de cabeça para baixo. E revela a igreja, já foi me revelado que eu estou saindo desse tabernáculo, ele já disse que vai me levar.
Olha que tranquilidade. Não tem medo mais de nada. O poder do Evangelho entrou aonde? Na alma. O poder do amor. Se o poder do amor, que é o Evangelho, entrar em uma alma, ninguém para o cristão. Ninguém. Amém? Muralhas de Jericó lá. Dá uma volta aí, grita e cai tudo no chão. Ninguém podia passar por ela, mas deu 7 voltas, na 7ª deu um grito, a muralha, que era incrível, caiu, com o povo rodeando e dando um grito. Foi o grito? Foi. Aqui. O que o senhor quer me ensinar com aquela muralha, senhor? Eu quero te ensinar, que eu estou enviando meu filho. Se tu crê nele, não tem uma barreira que fique de pé diante de você para te prender, para te fazer sofrer, para te aprisionar. Não tem um pecado que te domina mais. Eu arranco todo empecilho de você e te transformo em meu filho. Tu só vai fazer o que eu quero. É a muralha. Aquilo que era impossível vai ser revelado. Olha lá, ó. O que ele faz? Não é dar carro, que um montão de gente tem carro. Não é parar de beber só porque um montão de gente nem bebe. Não fala palavrão. Tem homem que nem fala palavrão. Não. É manso, humilde, ama as almas, se renuncia para salvar os outros. É outro caráter. É outra vida que não tem nesse mundo. É o poder de Deus para salvar. Veio, nunca teve aqui. E não vai ter nunca. Vai buscar. Aí ele se apresentou e falou assim: ó, o que tu procura? A salvação. Tu procura ser salvo, mas tu não queria ele. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele veio para nos levarmos a Deus, a verdadeira necessidade nossa. Ele veio fazer a obra para nos levar a Deus. Amém? Ele é o Salvador, mas ninguém. Aquele que salva dos seus pecados, do poder do pecado, e chega o refrigério aonde? Na alma. Na alma, que é o nosso problema. O mundo ensina a gente a se proteger de todas as formas o externo. Que eu estou vendo, eu já tive 20. Não adiantou nada. Não adianta, vai ficando velho até se acabar. Se ele permitir. Daqui a pouco, olha lá, ó, já teve 20 anos. Agora tem algo em nós que é imortal. E foi esse homem que ele veio salvar. Amém? Então eu quero morrer com o meu Salvador, que é revelado na Bíblia. Boa, perfeita e agradável. Porque tem todo o poder aqui, tem o poder do amor, o poder da nova vida. E só Jesus pode fazer essa obra. Amém? Estamos escutando quem? Essa salvação, esse poder é para ser experimentado. E em nome do Senhor Jesus, eu quero escutar testemunho que tu, essa semana, se Ele permitir, tu vai revelar que está experimentando esse poder sobre-humano. Um agir com o poder de cima. Um agir com o poder de cima, o poder desse evangelho, falando como ele quer, agindo como ele quer, porque esse poder, quando ele me fala o que eu devo fazer, eu estou com esse poder, então dá para fazer por causa do poder que está aqui, é experimentar esse poder, não é só eu creio, não. Quem crê, toma posse, experimenta e vai ver que é espetacular.
Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja o Senhor Jesus.